Bem-vindo ao canal. E hoje o tema está tratando aí um pouquinho de história, né? E também relacionado a filmes. Eu queria passar para vocês um pouquinho aí do que eu conheci à época, né? E passei também a estudar. É algo que eu cheguei a mencionar no meu canal várias vezes, né? Que o conhecimento é fazer parte dele e tal. E como eu falei para vocês, né? A arte se mistura com o conhecimento e com a história, principalmente, né? E aqueles filmes baseados em fatos reais são os dos mais interessantes, principalmente filmes que agregam muito, né? A respeito de uma batalha justa, de uma postura correta ou de um tipo de atitude que é louvável, né? E entre esses filmes aí, tem um deles que eu sou muito fã, né? Eu cheguei a assistir ele, era bem novo na época, acho que é de 2011 esse filme, Intocáveis. Quem tiver oportunidade e querer assistir, recomendo pra vocês aí. E outra coisa também, família, eu sou muito fã de filmes de ação, filmes baseados em fatos reais também, de guerra, a respeito disso. Porque é uma coisa que não tem como fugir, né? Desde o princípio do mundo, a humanidade sempre tem tido conflitos, né? Principalmente quando se trata do bem contra o mal. E entre eles aí, um que eu me destaco muito assim da questão de história é o Rambo 4. O Rambo 4 ele relata a guerra da Birmânia, né? Que é uma guerra terrível, uma guerra civil. E isso daí você aprende muito porque aquilo ali é baseado em fatos reais, o que aconteceu à época. E é bem complicado, sabe? Eu acho que para você olhar isso mais a fundo e assistir só o filme, não entender o contexto que é criado em volta dele, é bem complicado mesmo, sabe? E tem pessoa que vai acreditar, porque, tipo assim, achar que o que passa ali no filme não tem uma história verdadeira por trás dele, é somente uma base escrita pela pessoa que montou o filme, mas não é. Geralmente, quando você vê dizendo que é baseado em fatos reais, eles procuram deixar o mais original possível. E o começo do filme tem um grupo de missionários, Sarah e Michael, com ele, consegue convencê-lo, né, a respeito da boa ação que eles pretendem fazer. E nisso daí eles acabam, vamos dizer assim, facilitando, né? Ele tem um conflito lá com alguns piratas birmaneses e ele acaba tendo que matar os piratas porque até então a gente sabe como é que é esse tipo de gente, né? Terroristas e esse tipo de pessoas, ele não tem dó de ninguém. Ele vai matar sem nenhum pingo de arrependimento. A crueldade é no nível máximo mesmo. E quando ele toma ação, ele explica pra eles, né? E pergunta, questiona quem são eles para estar naquele lugar. Como eles acham que eu vou resolver um conflito armado com palavras, somente com um livro ou uma coisa do tipo. E o filme vai desenrolando, você vê que eles depois têm que contratar o pessoal que é responsável pelos direitos humanos, contrata um grupo de mercenários para poder resgatar as pessoas que foram levadas pelo exército birmanês. E até então, você vê que começa a rolar aquela história toda de matança, de destruição de aldeias. E isso tudo assim, você vai vendo que o desenrolar da história é bem realista mesmo, sabe? Pessoas muito terríveis, cruéis mesmo. E nessa história aí você vê que o Rambo vai se envolver, ele passa a fazer parte do grupo e eles montam a equipe para poder resgatar essas pessoas que foram sequestradas, né? E, cara, é absurdo o que se passa lá. É horrível. Só assistindo mesmo e literalmente estudando a história para você compreender. E no resumo todo aí, eles conseguem resgatar as pessoas. Um dos caras que tá indo na fuga na mata acaba pisando em uma mina e tem a perna literalmente arrancada. E o cara, tipo assim, a viagem toda vai ser levada nas costas. E como tem um grupo de rebeldes, no fim você tem a batalha final, né? Que é a questão dos piratas birmaneses, o exército da Birmânia, junto com os caras, né? Que tá fazendo essa, digamos, guerra civil contra aqueles que se revoltaram com tudo isso que eles fizeram, né? Então até então você percebe que é uma guerra terrível. Brutal soldiers while confronting his violent past.
assim, isso daí, você contando só a história do filme, é uma coisa. Você estudando a história por trás disso, é completamente diferente. Então, se eu puder sugerir para vocês aí, pesquisar, estudar, uma coisa que eu até volto a insistir, mencionei no meu canal, que é ser voltado para o conhecimento também, né? E até a parte do entretenimento, mas é ter o conhecimento. E procure você estudar e ver o que eu tô falando. Eu cheguei a mencionar para vocês a respeito do canal Brasão de Armas, um canal muito bom. E vou sugerir para vocês também, se caso tiver interesse de estudar isso a respeito de história, o professor Roque. Pode estar procurando também, que o conteúdo dele é muito bom também, eu recomendo. E esse é o resumo do vídeo. Queria só passar isso para vocês a respeito do que os filmes relatam e o que relata por trás da história, né, da vida real. É sempre algo que compensa muito você estudar. E eu cheguei a falar para vocês várias vezes a respeito de buscar sempre o conhecimento, né? É a melhor forma de você se libertar. Agradeço a todos aí que têm acompanhado o canal. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Todo mundo aqui queria estar em outro lugar. Mas esse é o nosso trabalho. É o que nos define. Viva à toa ou morra por um ideal.